Fala pessoal, eu sou o professor Vinícius Cândido, sou médico formado pela Universidade Estadual de Montes Claros, fiz residência de clínica médica no Hospital Universitário Clemente Faria e sou preceptor da residência de clínica médica daqui, do Hospital Universitário Clemente Faria. Esse é um módulo que eu preparei com muito carinho para vocês sobre choque. Mas aqui não vai ser apenas um módulo sobre choque, nós vamos falar sobre raciocínio clínico, tanto em fisiologia quanto em fisiopatologia, que são conceitos essenciais que ajudam a entender e manejar um choque na sua rotina médica. Pensa só você chegar no seu plantão, sua lancheirinha de Pikachu, tomar o seu café e na sala vermelha chega uma pressão de 6/4. É perigoso você gritar, tô chocado, cair duro no chão e surgir mais um paciente na sala vermelha. Você que vai ser o seu paciente. Para não passar vergonha, espera aqui, acalma que eu vou ensinar tudo para vocês. Para vocês começarem esse curso, eu vou disponibilizar esses slides e o material didático para vocês acompanharem a aula, tá ok? E olha só a questão guia. O que sustenta a perfusão tecidual? O que acontece quando a perfusão tecidual falha? Aqui a primeira reflexão, pressão não é igual perfusão. Porém, é um indício importante, mas não é o único. Vem a mágica, inclusive, que eu vou ensinar para vocês analisarem várias variáveis, como saturação venosa de O2, delta de CO2, lactato, como instrumentos para vocês analisarem melhor seus pacientes. E a segunda reflexão, quando a perfusão se afeta, como que isso se apresenta clinicamente? Quais são as manifestações clínicas? E qual que é o risco disso? Os objetivos desse curso, galera, vai ser compreender as variáveis da perfusão tecidual, relacionar débito cardíaco, resistência vascular periférica, pré-carga e o metabolismo celular, reconhecer os padrões de choque e os mecanismos compensatórios associados, entender os recursos terapêuticos para o manejo do choque e, principalmente, aplicar os conhecimentos às situações clínicas. Nessa aula de hoje, vamos revisar os conhecimentos de fisiologia, já consolidando esses conhecimentos, em especial entendendo como o débito cardíaco é formado e como isso tem impacto clínico. Então, bora começar, né, galera? Do estímulo elétrico até o débito cardíaco. Aqui, ó, um spoiler. Já imaginou que sem energia o coração fica parado? Que energia é essa que movimenta as células a ponto de permitir que todo o coração contraia e que todas as células do corpo sejam nutridas por causa de um órgão só? O coração bate, pessoal, porque recebe um estímulo elétrico de algum lugar, concorda? E esse estímulo começa no átrio direito, no chamado nó sinoatrial. Ele funciona como marca-passo do coração, porque ele tem a característica de gerar espontaneamente o estímulo. A eletricidade se espalha pelo átrio, depois passa por um ponto de controle chamado nódulo atrioventricular, desce pelos cabos chamado feixe de His e fibra de Purkinje e estimula todo o ventrículo. Quando os ventrículos se contraem, eles jogam o sangue para fora do coração. O direito manda para os pulmões e o esquerdo manda para o corpo inteiro. Isso é que a gente chama de débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração manda para o corpo a cada minuto. O débito cardíaco empurra o sangue para os tecidos e permite que o oxigênio chegue aos tecidos. Agora vamos esmiuçar esse conhecimento. O ponto de origem do estímulo elétrico é o nó atrial, localizado no átrio direito. É o nosso marca-passo natural, gerador de energia, e ele tem a capacidade de ter automatismo elétrico, ou seja, ele mesmo gera o estímulo. Como isso se dá, daqui a pouquinho eu te conto. Essa energia elétrica precisa ser transmitida até as células musculares cardíacas. Para isso, existe uma rede de transmissão que são os feixes especializados, que são células musculares adaptadas para a transmissão elétrica rápida, muito rápida. Com isso, eu consigo estimular múltiplas células ao mesmo tempo, quase que instantaneamente. Então, olha só, o estímulo começa no nó atrial, se espalha pelo átrio, se despolariza o átrio, resultado, contração atrial. Agora presta atenção. Quando o estímulo chega no nó atrioventricular, ele dá uma pausa. Por quê? Porque o átrio precisa se contrair primeiro e esse estímulo ele precisa de passar para o ventrículo tendo uma pausa, porque senão os dois vão se contrair ao mesmo tempo. E aí o átrio, que é mais fraco, não vai dar conta de empurrar o sangue para o ventrículo. Logo, o nó AV dá uma pausa, segura um tempo para que o ventrículo mantenha-se relaxado e o átrio consiga empurrar o sangue para dentro do ventrículo. Depois disso, o estímulo é liberado e aí sim o ventrículo se contrai. E aí que vem o pulo do gato. Ele se propaga muito rápido graças às fibras de Purkinje e o feixe de His. Essas fibras são como cabos de alta velocidade, meus amores. Na hora que o estímulo chega neles, ele dispara de uma hora para outra, é vapt-vupt. O estímulo chegou, o ventrículo inteiro se contrai ao mesmo tempo, tipo uma parte de dente. Essa coordenação é o que garante a eficiência da ejeção, sincronia e débito cardíaco.
Cada ventrículo, então, vai ejetar para a sua pós-carga. O ventrículo direito ejeta para a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo ejeta para a artéria aorta. Aí que forma, galera, o conceito de débito cardíaco. Primeiro conceito para a gente entender débito cardíaco, volume sistólico. O que é isso? É o volume de sangue que foi ejetado durante uma contração. Ou seja, o ventrículo contraiu, empurrou o sangue, isso a gente chama de volume sistólico. Agora, para calcular o débito cardíaco, a gente faz o seguinte, pega o volume sistólico e multiplica pela frequência cardíaca. Traduzindo, quantos mililitros de sangue o coração empurra para cada batida durante um minuto? Isso é débito cardíaco. O valor está diretamente ligado à perfusão tecidual. Se o débito cardíaco está baixo, o perfusão está ruim. Se o débito cardíaco está bom, o tecido está bem perfundido. Agora que vocês viram o macro, como é que isso acontece, né? Desde o estímulo até o débito cardíaco, vamos esmiuçar cada uma dessas partes. Já que a gente já falou como é que surge, agora vamos falar como é que se transfere de forma mais detalhada. O nosso arterial, ele gera o potencial de ação. Isso a gente já sabe, já falamos várias vezes. Esse potencial elétrico, ele viaja pelas fibras de condução, chegando às células e dissipando célula a célula esse estímulo. Seria como se fosse, na avenida, a transmissão seja rápida nas avenidas rápidas zonas e nas ruazinhas essa transmissão célula a célula. Então a avenidona, transmissão rápida, que é a fibra de Purkinje, o feixe de His, e a transmissão célula a célula se dá como se fosse a transmissão do correio levando as cartinhas de casa a casa. Essa entrega de célula a célula é através do que a gente chama de disco intercalares. Tem uma célula aqui, outra célula, no meio tem esse disco, que são estruturas que têm as junções comunicantes, que são buracos, pontes, que permitem a passagem de íons. E esses íons passam a corrente elétrica. Essa junção mantém a sincronia da contração. Isso que permite que a célula se contraia tudo de uma vez. As fibras chegam, estimulam a célula e as células se contraem imediatamente todas juntas. Por causa disso que eu tenho uma contração coordenada do coração. Então, olha só, surge no nosso atrial, e isso aqui é o nosso atrial. E ela chega aqui, ó, nessa célula e passa de célula a célula, tá vendo as correntes aqui, ó? E essa passagem, ela vai sendo tão instantânea, tão rápida, que permite que todas as células contraiam de uma vez só. Ok? Agora sim, essa menina, você estava doidinha para entender o que era esse tal de potencial de ação. Vamos entender agora, tá? Antes de tudo, vamos fazer uma diferença de alguns conceitos. Potencial, o que é potencial? São números. São números que medimos associados à mudança de voltagem causada pela movimentação dos íons. Potencial de repouso é a célula estável, aquele númerozinho, aquela carga que fica quando a célula está em repouso, paradinha, quietinha, geralmente menos 90. Potencial limiar, o que é potencial limiar? É o mínimo que eu preciso chegar para eu disparar alguma coisa na célula. Então ele repousa em menos 90, estou paradinho. Se eu subir para menos 70, eu vou me movimentar. É como se fosse um dinheirinho. Eu só saio de minha cama se me der 20, ou seja, de passar de menos 90 para menos 70. E agora o potencial de ação, que é o que surge lá no nosso atrial. Evento elétrico complexo que ocorre quando esse limiar é atingido. E aí é que vem o potencial de ação. É ele que é como se fosse um mensageiro. Ele vai transmitindo para todas as células, falando, ó, contrai, 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 contrai. Então ele estava lá, ó, no potencial de repouso, quietinho no canto dele. O potencial limiar é o mínimo que ele tem que ser atingido. E na hora que chega nesse mínimo, ele desencadeia a mensagem. Vamos todo mundo contrair, ó. Todo mundo estava dormindo, acorda que eu quero movimentação. Entendido? Agora, a polaridade é o jeito como a célula se comporta devido à movimentação dos íons. E a gente chama de célula polarizada, despolarizada ou repolarizada. Polarizada é aquela célula em repouso. Despolarizada é quando as células elas mudam a conformação quando elas saem do repouso. E repolarização é quando elas voltam para o repouso. Então, estava lá, ó, potencial de ação de menos 90, eu estou em repouso. Potencial limiar, eu estou chegando no meu potencial de ação, aí eu despolarizo. Então, polaridade, despolarizo, e quando eu volto para o meu repouso, repolarização. Beleza? E aqui, um conceito importante. Um gera o outro, mas são conceitos diferentes, tá? Polarização da célula é como ela se manifesta devido às movimentações iônicas. E potencial é como que isso se dá em relação ao número. Quando é que está de milivolts. Beleza?
E potencial de ação, esmiuçando mais, é uma mudança rápida na diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula, causada justamente pela movimentação iônica. E ela possui algumas características. Primeiro, lei tudo ou nada. O potencial de ação só ocorre se o estímulo atingir o potencial de limiar. Se não chegou, não sai do meu lugar. Período refratário. É um período em que a célula fica, depois que ela foi estimulada, praticamente inestimulada. Vou criar essa palavra aqui. Como assim? Se eu acabei de sair de potencial de ação, eu não vou sair do meu canto. Eu vou ficar um período quietinho no meu canto, esperando eu recuperar para me voltar a ser estimulado. Terceiro ponto, propagação unidirecional. O impulso ele não volta para trás, ele só vai seguindo um único sentido. Porque se ele voltar para trás, ele vai fazer esse serviço errado. E como é que ele não volta para trás? Período refratário. A célula anterior ela acabou de ser estimulada, então ela está insensível ao estímulo, então só posso estimulando para frente. E por último, ritmicidade, que segue as células seguem um padrão de estimulação constante de disparo, que regula o ciclo cardíaco. Ok? Entendido isso aí? Vamos agora entender como é que a célula funciona no sentido dos íons. Célula em repouso. O potencial encontra-se em repouso. É como se fosse, meninos, um forninho que está totalmente no frio, pronto para ser estimulado. E outros conceitos embrionários que eu quero que vocês entendam. Célula em repouso. O potencial encontra-se em repouso, antes de qualquer estímulo. A célula, ela está paradinha. Chegou o potencial de ação, que já vem pronto da célula anterior. Alcançou o potencial limiar. A célula se despolariza. Finaliza o potencial de ação e a célula vai para a repolarização, voltando para repouso. Então, depois de todos esses conceitos, vamos entender como é que se dá numa célula. Imagina uma célula muscular do coração paradinha, ela está em repouso. É aqui, ó, a fase 4. Vamos imaginar que essa célula muscular em repouso do coração, ela é um forno. E esse forno, ele está desligado. Fase 4, em repouso. Na hora que eu ligo, vou assar um biscoito, assar um bolo, eu ligo e ele pula lá para a temperatura alta. Então ele pula aqui, ó, do potencial de menos 90, que era o repouso, para mais 20. Ligou. É a hora que o potencial de ação, que estava numa célula anterior, chega e cutuca ela. Fala, ó, movimenta aí que eu preciso que você contraia. Essa movimentação que se dá na membrana celular, ela tem que se perpetuar. Por quê? É o forno assando biscoito. Eu preciso manter essa fase de platô, que é aqui, ó, a fase 2. Assim que eu termino o potencial de ação e que aquela célula vai ter que voltar para o repouso dela, é como se eu desligasse o forninho. Voltou aqui, ó, para a fase 4, que é a fase de repouso. E ela vai ficar um período em período refratário se preparando para ser novamente estimulada pelo próximo estímulo que vai vir. Que surgiu onde? No nosso atrial. Ele surge no nosso atrial, vai estimulando todo mundo. As células que estavam em repouso são despolarizadas, faz todo o caminhozinho que nós estamos falando, fase 4 para fase 1, para fase 2, para fase 4 de novo. Tem as fases 0 e 3 nesse meio tempo que eu vou explicar daqui a pouquinho. E voltando para o repouso, ok? Mas aí você se pergunta, se tem muito potássio dentro, ele não deveria sair? Não é isso que acontece quando existe uma diferença de concentração do íon? Sim, quimicamente ele quer sair, porque a concentração de potássio dentro da célula é maior. Só que tem um detalhe, o interior da célula está negativo e potássio é positivo. Logo, positivo puxa o negativo. Ou seja, existe uma concentração que tende a jogar o potássio, só que tem uma diferença de gradiente eletroquímico que puxa para dentro. Por causa disso que o potássio ele fica meio que dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Como ele sai, fica dentro do interior da célula, muito cloro e muito ânion, que é de proteína. Por causa disso que o interior da célula fica tão negativo. Baixa um pouquinho claro de novo. Ótimo, tá aí. Isso mantém a célula carregada negativamente em repouso. E esse é o ponto de partida. Agora que o estímulo elétrico chega e que veio, né, como eu já falei, da célula vizinha que acabou de ser despolarizada, eu vou ter uma mudança de conformação iônica. E aí que vem a pergunta, o que muda com a chegada do potencial de ação? Agora vamos olhar especificamente no gráfico de novo lá. A célula, quando ela sai do repouso e ela entra na fase 0, eu vou ter o que a gente chama de
Despolarização rápida é o forno ligando, lembra? Isso acontece porque o estímulo abre os canais rápidos de sódio. O sódio que estava muito acumulado para fora da célula, na hora que esses canais de sódio abrem, eles entram igual uns doidos. Por quê? A concentração de sódio fora é gigantesca. Só que esses canais de sódio, eles abrem de forma brusca. Por causa disso que o potencial sai de menos 70 para mais 20 de uma forma rapidamente. Olha a fase 1 lá no gráfico. Na hora que esses canais de sódio eles são abertos, instantaneamente o sódio ele entra e o canal fecha. Por causa disso que logo após o pico lá da fase 1, da fase 0, eu vou ter uma deflexão, que é a fase 1. Só que assim que o estímulo chega e abre os canais de sódio, eles também abrem os canais de cálcio. O mesmo estímulo que abre os canais de sódio, abre os canais de cálcio. E os canais de cálcio são mais lentos e abrem de forma lenta. E é esses canais de sódio que fazem um platô. Os canais de sódio, não, canais de cálcio, que fazem um platô, que é a fase 2. Ok? O mesmo estímulo que abre os canais de sódio, abre os canais de cálcio. E é isso que vai fazer com que eu mantenha o platô, que é a fase 2 do potencial de ação. O sódio que já está fechado, ele não entra mais. Só que o cálcio ele continua entrando. Por quê? Porque existe um gradiente. O cálcio está muito lá fora. E como eu abro esse canal, o cálcio ele começa a entrar de forma intensa. Só que ele entra de forma mais lenta do que o sódio. Por quê? Porque os canais de cálcio eles se abrem de forma mais lenta. E tem outra coisa. Assim que os canais de cálcio se abrem, os de potássio tendem a se abrir também para contrabalancear. Ou seja, cálcio sai e potássio entra. E isso faz com que eu tenha esse platô no potencial de ação. Ok? Assim que os canais de cálcio se fecham, e eles se fecham mais lento, eu começo a entrar na fase 3, que é a fase de repolarização. Os canais de cálcio se fecham totalmente, os canais de potássio dominam a movimentação iônica, fazendo com que o potássio eles voltem para fora da célula. E é isso que vai restabelecer a célula para o potencial de repouso, que é a fase 4. Ok? O que mantém esse gradiente, gente? É a bomba de sódio potássio e a bomba de sódio cálcio. É essas duas bombas que vão manter ativamente o sódio fora da célula e o cálcio fora da célula. É ativo, gasta energia, gasta ATP. E isso não é natural. Eu preciso da intencionalidade, eu preciso de manter esses íons diferentes, porque é assim que o coração vai funcionar. Agora vamos entender como é que funciona o surgimento desse estímulo, lá em cima no nó sinatrial. Nós já sabemos que o nó sinatrial funciona como marca-passo, então ele surge, ele gera o potencial de ação do zero. Lembra que o nosso corpo ele quer ficar em repouso. Então, se eu não tiver essa característica de automação, não vai ter nenhum estímulo. E a maioria das células tem canais iônicos estáveis, feito para manter a célula em equilíbrio iônico. Mas aí tem a diferença. Essas células do nó sinatrial, elas não são estáveis. Elas têm um canal que chama canal de sódio IF, que é também chamado de canais de sódio FUNny, que são canais de sódio diferentes, que são estimulados por estímulos diferentes dos canais de sódio das demais células cardíacas. Então aqui, ó, as demais células cardíacas, elas são estimuladas pelo final da despolarização. Então, gente, existem células que não têm a estabilidade e as células do nosso arterial, elas não são estáveis. Por quê? Porque elas têm esses canais de sódio IF, ou canais FUNny, que são totalmente diferentes dos canais de sódio das demais células. Os canais de sódio normais, eles funcionam de forma bem ordenada, ou 880, seguindo aquela lei do tudo ou nada. Elas só se dão trabalho de iniciar, né, alguma atividade se derem para ela o mínimo de carga possível. É isso. Então, pessoal, existem células que não têm os canais estáveis. E os canais de sódio do nosso material, eles não são estáveis. Por quê? Eles são chamados de canais de sódio IF, ou canais de sódio FUNny, que não obedecem àquela lei do tudo ou nada. Os canais de sódio das células habituais, elas funcionam de forma bem ordenada, ou 8 ou 80. Elas só se dão o trabalho de se ativar se forem estimuladas por um valor mínimo de carga. Já os canais de sódio IF, eles são instáveis por natureza. Eles não esperam o estímulo de fora, eles geram o próprio estímulo, like um deus da fisiologia elétrica. O que ativa os canais IF? A repolarização do estímulo anterior. Olha que curioso, eu acabei de terminar um estímulo elétrico. A célula está repolarizada. É a própria repolarização que ativa os canais IF. Eles, abertos, começam a permitir a entrada lenta de sódio. E esse sódio vai entrando devagarzinho, devagarzinho. E à medida que entra, ele vai subindo a polaridade
de dentro da célula, até que chegue em menos 60 mV. Isso aí é o gatilho. Agora vamos pensar no seguinte, gente. Como é que esse estímulo elétrico que surgiu lá no nosso atrial consegue chegar até o retículo sarcoplasmático e gerar a contração muscular? Para responder isso, a gente precisa lembrar de um conceito-chave: acoplamento, estação, contração. Esse nome parece complicado, mas assim é direto e simples. O que é estação? Estímulo elétrico. O que é contração? A célula vai fazer uma resposta à estação através de um encurtamento muscular. Então a pergunta é: como que a estação elétrica gera de fato a contração muscular? O estímulo começa no nosso atrial, percorre as fibras de condução e chega até a célula contrátil, que está aqui no slide. Quando esse estímulo chega na célula contrátil, o que ele faz? Despolariza a membrana, muda a polaridade, e essa polarização altera a condutância da membrana. E isso permite que o cálcio entre. É o resumo que a gente estava falando até então. O cálcio e o sódio não estava entrando, então o cálcio vai entrar. E o cálcio que vem, ele vai estimular o retículo sarcoplasmático a jogar mais cálcio para o citosol. Olha aqui. Então, ó, o estímulo elétrico ele chega e ele muda a polaridade da membrana. Tá vendo essa parte aqui roxa para azul? É isso que está acontecendo, mudando a polaridade da membrana. Na hora que essa polaridade da membrana muda, o cálcio, que vai ter o canal aberto, ele entra. Na hora que ele entra, ele estimula o retículo sarcoplasmático a jogar o cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático para fora do retículo sarcoplasmático. É o que a gente chama de fagulha de cálcio. E esse cálcio, quando está jogado para dentro do citosol da célula, vai ligar na troponina, facilitando a ligação da actina com a miosina. O que é isso, actina e miosina, meninas? É duas fibras musculares, ou duas moléculas, que estão dentro da célula muscular, que faz o encurtamento, que desliza a actina sobre a miosina, permitindo encurtamento muscular. Então, esmiuçando um pouquinho mais. Esse cálcio liberado em grande quantidade que saiu do retículo sarcoplasmático é o que vai iniciar a contração. A contração do músculo acontece porque o cálcio se liga à troponina, que libera o sítio de ligação da actina com a miosina. E aí que entra a actina e a miosina ligando, deslizando uma sobre a outra, encurtando o músculo. Então tá aqui a actina e aqui a miosina. Na hora que elas se encontram, elas fazem isso, ó, encurta. Ou seja, estímulo elétrico, despolarização de membrana, entrada de cálcio. Cálcio dentro da célula, ativação da troponina, ligação à actina-miosina, contração muscular. É isso que chama acoplamento, excitação, que é o estímulo elétrico, contração. Cálcio entrando para dentro da célula, contraindo a célula muscular. Beleza? E essa contração se dá de que forma para que o coração funcione? Ciclo cardíaco, galera, é a sequência de eventos que acontece entre duas sístoles ventriculares e que, a partir dela, desenvolve o débito cardíaco. E isso é ciclo cardíaco. E vamos entender isso através do ventrículo esquerdo. Primeira fase, sístole atrial, ou seja, contração do átrio que empurra o sangue para o ventrículo. Só que aqui tem um detalhe. E aí, vamos fazer uma pausinha só para explicar como é que o ventrículo se enche. Então, vamos falar então sobre como é que esse ciclo cardíaco ele se dá. O ciclo cardíaco é a sequência de ações que acontecem entre dois eventos de sístole ventricular. Então, o que acontece entre pela primeira contração ventricular e a segunda contração ventricular, a gente chama de ciclo cardíaco. E isso tem várias etapas, que eu vou esmiuçar aqui agora para vocês. Então, o final da diástole do ciclo cardíaco anterior, ele é muito importante, porque ele permite que aconteça o enchimento ventricular. Vamos imaginar o seguinte, o ventrículo está se relaxando e ele está reduzindo a pressão dentro dele. Através dessa redução da pressão por causa da diástole, eu vou encher o ventrículo, ou seja, o sangue que está no átrio vai escoar de forma passiva. E aí começa o ciclo cardíaco, que é a sístole atrial. Assim que eu enchi a maior parte do ventrículo com a diástole ventricular, chupando o sangue do átrio, eu vou ter a contração atrial, eu vou empurrar. É isso aqui, ó. E com isso eu vou ter a abertura da válvula mitral e da válvula tricúspide, a depender do coração. Assim que eu tenho o enchimento ventricular completo, através do enchimento ventricular, através da diástole e da contração atrial, eu vou ter a sístole ventricular isovolumétrica. Por quê? Assim eu começo a contrair o coração, contrai o coração, eu vou aumentar a pressão e com isso eu vou fechar a válvula mitral e a válvula tricúspide, vamos falando do ventrículo esquerdo, válvula mitral,
Por quê? Porque o aumento da pressão empurra a mitral para cima. Só que a mitral ela não tem a movimentação bidirecional, ela tem apenas unidirecional. A mitral ela só abre para dentro do ventrículo. Então, se eu tenho uma pressão aumentando, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão, vou empurrar a mitral fecha. Só que a contração ela vai se dando e não é suficiente para suplantar, para sobrepor a pressão aórtica. Por causa disso que eu tenho uma contração isovolumétrica. Eu mantenho dentro do ventrículo o mesmo volume, só que eu vou ter aumento de pressão. Essa é a característica aqui dessa fase, ó. Contração ventricular isovolumétrica. O volume mantém o mesmo, por quê? Porque eu não tenho abertura de nenhuma das válvulas e eu tenho um aumento da pressão. E o aumento da pressão é contínuo, até que eu tenho a fase de ejeção ventricular. E essa é a fase que a pressão do ventrículo é tão grande que suplanta a pressão da aorta e eu tenho a ejeção. O sangue está dentro do ventrículo, ó, joga para a aorta. Essa ejeção ela vai ser constante, mantida durante um certo tempo. Por quê? Porque o ventrículo ele continua contraindo e a válvula aórtica continua aberta. E eu continuo ejetando. Até que eu paro a sístole. Com o final da sístole, eu tenho relaxamento ventricular isovolumétrico. O que é relaxamento ventricular isovolumétrico? O ventrículo ele para de se contrair, ele começa a se relaxar e eu fecho tanto a válvula aórtica, porque se eu relaxo, eu não tenho mais força para jogar contra a pós-carga, né, contra a pressão da aorta, e eu também não tenho pressão para sugar sangue do átrio para o ventrículo. Por quê? Porque eu ainda não relaxei o suficiente, ou seja, eu preciso de relaxar o suficiente para negativar a pressão em alvéolo mitral, mas não abrir ainda a válvula mitral. É aí que está o grande tchan. Essa dilatação, ela mantém o mesmo volume, mas reduz a pressão. Até a hora em que eu tenho o relaxamento ventricular completo, eu abro a válvula mitral e eu começo a escoar de novo o sangue para encher o ventrículo. Entenderam o ciclo? Então eu começo com relaxamento ventricular, enchimento do ventrículo, contração atrial, enchi o ventrículo. Vou contrair o ventrículo, vou jogar o sangue para a aorta. Assim que eu terminei a contração, eu vou começar o relaxamento, mas o relaxamento isovolumétrico, até que eu consiga o enchimento ventricular de novo. Ok? Então, olha só como é que funciona, considerando o que eu estava falando. Então, os canais de sódio e F, eles não são estáveis. Eles começam a ser abertos quando a célula está repolarizada. Então, olha aqui, ó. Lá no finalzinho do potencial, nesse segundo gráfico aí, ó, eles acabaram de ser repolarizados. Na hora que repolariza, que chega em menos 60, eu começo a abrir os canais de sódio. E isso vai ser suficiente para a célula subir aos pouquinhos o potencial de ação até menos 40. Tá vendo que não existe uma linha reta? Não existe uma célula em repouso? Não. Assim que a célula finalizou a repolarização, ela já começa a despolarizar. E esse processo aqui, ó, de inclinação de 60 para menos 40, de menos 60 para menos 40, a gente chama de potencial marca-passo, que é o potencial inclinado, que vai subindo aos poucos conforme os canais IF vão se abrindo. Na hora que chegou em menos 40, ponto. É o suficiente para gerar o potencial de ação. E aí ele gera o potencial de ação. Um detalhe é que esse potencial de ação do nosso material, ele não tem platô. Por quê? Porque não tem canal de cálcio. Daquele tipo de canal de cálcio que a gente tem, que é o canal de cálcio do potencial de ação das células miocárdicas musculares. Não tem. Então, revisando e resumindo aqui, ó, lá no potencial de ação das células normais, o que vai abrir os canais de sódio normais, que são os canais de sódio rápido, é a despolarização, ou seja, um estímulo anterior, um potencial de ação anterior não, na verdade, o que está vindo, né, de uma célula vizinha que chega, cutuca e estimula, ou seja, é a despolarização, é o estímulo completo. Aqui não, aqui é a repolarização. Assim que a célula ficou repolarizada, ela mesma já estimula, ela mesma manda, ó, acabei de repolarizar, começa a polarização. Acabei de repolarizar, começa a despolarização. Olha a diferença. Entendido aqui? Se não entendeu, volta no vídeo e ouve de novo, porque vocês vão entender. E aqui, galera, um ponto importantíssimo. Por que em frequências cardíacas mais altas, a importância da contração atrial aumenta? E aqui tem um conceito importantíssimo. O enchimento ventricular acontece em duas fases. Primeira fase, enchimento ventricular rápido. Acontece durante a diástole do ventrículo. O ventrículo relaxa, a pressão dentro dele cai e o sangue escoa. É literalmente chupado do átrio para o ventrículo. E a segunda fase é a contração atrial, que a gente também chama de pontapé atrial, que é o finalzinho do enchimento ventricular.
Essa fase, gente, que é a contração arterial, que a gente imagina que é muito importante, é responsável apenas por 10% do enchimento ventricular. 90% é enchido durante a diástole ventricular. Olha isso que interessante. Agora, vamos pensar. A sístole é uma fase fixa e o que sobra é a diástole, concorda comigo? Se a frequência cardíaca é por volta de 60, eu vou ter um tempo X, né, de sístole e o resto é a diástole. Mas se eu subir para 120, que eu vou dobrar a frequência cardíaca, eu não mexo na sístole. Eu vou reduzir pela metade o tamanho da diástole. E aí que está o problema, porque se eu preciso da diástole para encher o ventrículo, se eu encurto a diástole, o ventrículo vai ficar mal enchido. E aí, em frequências cardíacas aumentadas, 120, 150, eu aumento a importância da contração atrial. Existem mecanismos adaptativos, o próprio átrio se adapta para ele, contraindo mais forte, mais rápido, compense o tempo de enchimento ventricular reduzido por causa da diástole encurtada. Entendido? Agora, e na situação de uma fibrilação atrial ou de uma arritmia, em que eu perco a contração atrial? O paciente desenvolve baixo débito cardíaco. Porque se a diástole está encurtada e eu não tenho átrio para contrair e compensar esse encurtamento da diástole, o paciente para de encher o ventrículo. E aí que desenvolve baixo débito, má perfusão, e o paciente fica instável hemodinamicamente. E algumas perguntinhas aqui, ó. De onde que vem esse sangue? E para onde esse sangue ejetado vai? Vamos fixar aqui, gente, os conceitos de pré e pós-carga. Pré-carga é o sangue que está num reservatório antes do coração. É um tanque. E vamos lembrar disso, um tanque, um reservatório, é da onde que o átrio puxa o sangue para jogar para o ventrículo. Assim que ocorre o relaxamento do ventrículo, que é a chamada de diástole, a pressão vai baixar, igual a gente já falou, e o escoamento do sangue vai se dar de forma passiva. Se temos diferença de pressão, tem movimento de fluidos, ok? Para facilitar, a gente vai entender que pré-carga é veia antes do átrio. Isso é pré-carga, porque é o tanque, é a quantidade de sangue que está antes do átrio. A veia, ok? E pós-carga? Pós-carga é a resistência, é um peso, é uma força que eu oponho contra o ventrículo contraindo. É como se fosse aquele peso que a gente coloca no supino da academia. Quanto mais peso, quanto mais anilha eu coloco, mais difícil é a contração. Isso é pós-carga, é a resistência. E quem é que é essa resistência, fisiologicamente falando? Artérias, arteríolas. No caso do ventrículo direito, a pós-carga é a artéria pulmonar e no caso do ventrículo esquerdo, a pós-carga é a artéria aorta. Então, ó, pré-carga, tanque, veia. Pré-carga de VD, veia cava. Puxa todo o sangue do tecido periférico, de perna, de fígado, veia cava. Pré-carga de VE, veia pulmonar. E pós-carga? Pós-carga é resistência, é o peso da academia. Pós-carga de VD é artéria pulmonar e pós-carga de VE, artéria aorta. Vamos decorar? Tá decorado? Então beleza. Agora, meus amores, se sobrou neurônio, ótimo. Se não, arruma um, porque vem mais complicação aqui, ó. A gente tá vendo aqui um gráfico que relaciona pressão e volume no ventrículo esquerdo. E aí, esse gráfico, ele fala sobre a diferença de pressão e volume conforme o ciclo cardíaco. Todo volume dentro de um espaço gera pressão. Aprende isso. Se eu estou dentro de uma sala vazia, por exemplo, igual eu estou aqui, as paredes sentem uma pressão do ar. A gente nem sente, mas porque a gente está acostumado com ela. Mas a pressão está aqui, ó, gerando. E no coração é a mesma coisa. Se eu tenho sangue dentro do ventrículo, eu tenho pressão. Volume e pressão são diretamente relacionados. E isso é que o gráfico quer nos mostrar. Como a pressão e o volume variam ao longo do ciclo cardíaco. Se eu posso alterar o volume, eu vou alterar a pressão. Se eu altero a pressão, eu altero o volume. E isso é chamado de complacência. É a capacidade do sistema fechado de se estender, gerando pressão e volume. Se o ventrículo consegue relaxar e aumentar de volume, ele tem complacência. Quanto maior a complacência, mais fácil é para se encher. Quanto menor a complacência, mais rígido, mais duro é esse ventrículo para ele se movimentar. E agora, olha o gráfico. Esse é o gráfico de pressão-volume do ventrículo esquerdo. E mostra tudo o que acontece, desde o enchimento até a ejeção. E essas linhas mostram como é que é essa mudança de volume e de pressão. Então, o ponto A, gente, é o momento exato em que o ventrículo terminou de contrair. É o final da cesta ventricular. E aqui o músculo parou de apertar, mas ainda não relaxou para se encher. E por causa que a gente tem, ó, baixo volume e baixa pressão. Ó, o volume por volta de 65 e a pressão
abaixo de 10. Quando eu subo de A para B, eu mantenho a pressão baixa por volta de 20, mas eu subo o volume de 65 para 135. Isso é a fase de enchimento rápido. É a fase em que eu tenho relaxamento diastólico e o enchimento passivo do ventrículo. De A' para B, eu tenho a fase de pontapé atrial, em que eu tenho uma contração do átrio gerando um aumento discreto da pressão. Aí eu terminei o enchimento ventricular. Então, ó, de A para B, enchimento ventricular. De A para A', enchimento ventricular rápido. E de A' para B, pontapé atrial. E aí, esse gráfico é muito importante porque ele fala sobre a forma como o coração responde à entrada de volume através da pressão. Então, bora imaginar aqui, ó. Nesse ponto A, é um ponto em que eu tenho o final da sístole, em que eu ainda não relaxei o ventrículo, eu estou iniciando o relaxamento. A sístole jogou todo o sangue fora, então o volume está aqui, ó, de 65 ml, e a pressão está baixa, por quê? Porque eu relaxei. A diástole iniciou, só não aumentou o volume. De A até A', eu tenho a fase de enchimento rápido. Por quê? Porque conforme o ventrículo ele vai se dilatando, eu vou aumentando o espaço para o escoamento do sangue que está vindo do átrio. Só que isso não muda a pressão, tá vendo? Então o volume foi de 65 para 120 e poucos, só que a pressão manteve-se por volta de 10 milímetros de Hg. De A' para B, a gente tem aquela fase de pontapé atrial, em que a contração atrial empurra mais um pouco do volume. Isso aqui, ó, foi de A' até B, aumentou a pressão e aumentou o volume. Essa fase de A até B a gente chama de enchimento ventricular. A até A', enchimento ventricular rápido, e de A' até B, pontapé atrial. De B até C, a gente tem a fase de contração isovolumétrica, em que eu mantenho o ventrículo fechado. Por quê? Eu fechei a válvula mitral. Por que eu fechei a válvula mitral? Eu comecei a sístole. Então, se eu começo a sístole, eu começo a aumentar a pressão dentro do ventrículo e eu empurro a mitral para cima. Lembra que eu falei isso? E a mitral não vai para dentro do átrio, ela mantém ou parada para dentro do ventrículo. Então, se eu aumento a pressão do ventrículo, a mitral faz isso e barra. A válvula aórtica não abriu ainda porque não tem pressão suficiente. Então, eu fico o ventrículo fechadinho. Só que a pressão sobe, ó, pra você ver, ó. Então o volume continua por volta de 135 ml e a pressão sobe para aproximadamente 80 milímetros de Hg. Essa é a fase de contração volumétrica. De C para D, eu tenho a abertura da válvula aórtica. Por quê? Porque a pressão subiu e deu conta de suplantar. Então, de C para D, eu tenho a abertura da válvula aórtica. Por quê? Porque a pressão do ventrículo conseguiu subir e suplantar a pressão da artéria aorta. E com isso eu tenho a fase de ejeção. E olha aqui, ó, de C para D, volume sistólico. Por que é o volume sistólico aqui? Porque é a quantidade de sangue que foi ejetado. Eu tive a diástole, eu enchi o ventrículo e eu contraí. O que sobrou é resíduo. E o que ejetou é a diferença entre o volume diastólico final e o volume sistólico final, ok? Que é o resíduo. No D, a gente tem o volume sistólico final, que é o que resta, é o que sobra. Só que qual que é o detalhe? No D, eu ainda tenho uma pressão muito alta. Por quê? Porque ainda estou na sístole. É o final da sístole, mas ainda estou. Ao final da sístole, até o A, eu vou ter o relaxamento isovolumétrico. Por quê? Porque eu mantenho o mesmo volume, o volume de 65 ml, que é o volume sistólico final, só que como eu estou fazendo diástole, estou relaxando, eu vou reduzindo a pressão, que estava de 120 e foi até aproximadamente 10. Entendido? Então, essas mudanças, elas fazem parte do ciclo cardíaco. Eu preciso entender essas fases através desse gráfico. Ok? Agora que a gente já entendeu a relação pressão-volume, nós vamos aprofundar em dois conceitos, que é complacência e contratilidade. Complacência a gente já discutiu muito bem, que é a capacidade do sistema de se distender e gerar volume. Agora nós vamos falar sobre contratilidade. E esses dois parâmetros são representados nessas duas novas curvas, que é a relação pressão-volume diastólico final, chamado de RPVDF, e relação pressão-volume sistólico final, chamado de RPVSF. Vamos começar pela relação pressão-volume diastólico final. E ela está associada às pressões ao final da diástole. Vamos pensar agora. Se eu aumento a quantidade de sangue que chega ao ventrículo, o que acontece com a pressão? O que acontece? O aumento da pré-carga, aumentando a quantidade de sangue chegando no ventrículo, eu vou aumentar a pressão dentro desse sistema. Quanto maior o volume, maior a pressão ao final da diástole, ou seja, mais sangue chega, mais o ventrículo estica, maior a pressão. Agora vamos continuar nessa linha de raciocínio.
Se a capacidade de ácido do ventrículo está diretamente associada à entrada de sangue na pré-carga, se eu aumentar a pré-carga, eu aumento o volume diastólico final. E esse volume representa o quanto que o ventrículo se encheu antes de se contrair. Esse aumento de volume não causa inicialmente uma grande quantidade de pressão. Por quê? Porque o ventrículo é complacente, ele é frouxo. Se eu aumentei inicialmente a quantidade de volume, eu vou tolerar esse aumento de volume sem aumentar muito a pressão. E é isso que demonstra aqui nesse gráfico. A relação pressão-volume diastólico final representa o comportamento pressório do ventrículo durante o enchimento. Olha o volume aqui no VL. Eu comecei a gerar aumento de volume. Eu aumento o volume, aumento o volume, aumento o volume, aumento o volume, aumento o volume. Olha o que aconteceu com a pressão. Subiu. Então eu aumentei o volume aqui, eu aumentei a pressão. Se eu vou aumentando o volume, eu estou falando de volume no final da diástole, ou seja, volume de enchimento ventricular. Se o coração for frouxo, for complacente, for molinho, essa curva vai ficar mais retinha. Por que vai ser mais retinha? Porque eu dou conta de colocar volume, 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 e isso não vai aumentar a pressão. Agora imagina o oposto, um ventrículo muito duro. Vamos supor por causa de quê, Vinícius? Por causa de um espessamento pericárdico, de uma miocardiopatia hipertrófica, de uma doença que deixa o coração sem complacência. Qualquer volume que eu aumento aqui, ó, eu vou aumentar muito a pressão, ou seja, a curva da relação a pressão-volume diastólico final, ela fica íngreme, inclinada para cima, porque qualquer aumento de volume gera muito aumento de pressão. Aumenta volume, aumenta pressão, aumenta volume, aumenta pressão. Ok? Então, essa linha aqui de baixo fala sobre complacência, capacidade do coração de receber volume e isso não gerar grandes aumentos de pressão, boa complacência. Agora, se o coração ele é pouco complacente, ele é duro, qualquer pouquinho de volume que eu coloco dentro desse ventrículo, eu gero grandes aumentos de pressão. Isso é ruim, isso é ruim. Daqui a pouco eu explico por quê. Agora que a gente falou sobre a diástole, vamos falar sobre a relação pressão-volume sistólico final, que representa a capacidade contrátil do ventrículo. Ou seja, quanto mais eu aumento a pré-carga, mais eu vou encher o ventrículo, mais eu vou estirar o ventrículo, mais as moléculas de actina e miosina vão ficar estiradas, e a tendência do corpo, igual uma mola, é fazer isso, ó, voltar. Ou seja, quanto mais eu estiro, mais eu contraio, mais eu melhoro a minha força de ejeção. E é isso que a lei de Frank-Starling fala, é o ponto de cerne da lei de Frank-Starling. Quanto maior a pré-carga, maior o estiramento de actina e miosina e maior é a força de contração. Só que esse mecanismo tem um limite. Se eu colocar volume demais, as fibras de actina e miosina se distanciam de forma demasiada. E com isso eu perco a conectividade. Resultado, a contração não melhora. Pelo contrário, eu posso piorar. Eu posso começar a acumular sangue na pré-carga. Por quê? Porque o coração não consegue ejetar mais. E é isso que fala sobre a relação PVSF. Olha aqui, então olha só, a relação PVSF, conforme eu vou aumentando o volume, que é a pré-carga que vai chegando, eu vou aumentando a pressão. Então estava 100 de pressão e 50 de volume. Eu aumentei o volume, por exemplo, para 100 de volume, aumentei a pressão para quase 180. E isso aí vai aumentando, mas tem um limite. Qual que é o limite? É o limite da lei de Frank-Starling. Porque se eu aumentei, por exemplo, o volume para além de, por exemplo, 150, eu parei de ter capacidade de aumentar a pressão. E com isso eu paro a capacidade de ter ejeção ventricular eficiente. É isso que é essas duas relações que têm nomes feios, nomes ridículos, só que são muito importantes para vocês entenderem o que é contratilidade, que é a capacidade do coração de responder ao aumento da pré-carga através de um aumento do volume sistólico, e complacência, que é a capacidade do coração de se distender conforme aumenta a pré-carga. Essas duas variáveis são associadas à pré-carga, o sangue que chega no coração, que vai ser acomodado na diástole, relação pressão-volume diastólico final, e que vai ser logo após ejetado, lei de Frank-Starling, com maior eficiência, relação pressão-volume sistólico final. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido no mínimo leve, não é fácil, eu sei, mas que vocês consigam ter adquirido os conceitos que eu precisava que vocês adquirissem. Daqui a um tempinho vocês voltem, vamos assistir ao próximo módulo da aula. Então a gente finalizou essa parte, relação pressão, volume, sistólico final. São nomes muito feios que dão certo medo, mas eu espero que vocês tenham entendido e consolidado esses conceitos. Na próxima aula eu vou começar a falar sobre débito cardíaco, que é extremamente importante. Eu espero que vocês estejam preparados. Beijinho para vocês.